Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo de escatologia. Estamos chegando na reta final. Depois dos dois desenhos que falaremos de hoje, aí vem os últimos acontecimentos. Aí tem alguns textos bíblicos que estaremos comentando, mas já é a última parte do estudo. Mas quero convidar você para abrir sua Bíblia em Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Hoje nós estaremos falando da sexta e sétima dispensações. E aí tem mais um texto, mais um desenho sobre o pré-milenismo, e aí a gente já entra nas últimas coisas, o que vai anteceder os fatos bíblicos que antecederão o arrebatamento da igreja. Apocalipse 20 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, desculpem, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que lhe seja solto pouco tempo. Então, o que nós temos que entender sobre as últimas coisas, meus irmãos? E aí o pensamento pré-milenista. O tempo, toda a história bíblica, ela foi dividida em épocas ou dispensações. Então, nós estamos aonde? Nós estamos aonde? Exatamente aqui, época da igreja. O que nós temos que entender na época da igreja? E aí, lá atrás, um dos primeiros estudos, eu falei, meus irmãos, a grosso modo se diz que é Velho Testamento, o tempo da lei. Novo Testamento, o tempo da graça. A grosso modo, isso é meio certo. Por que meio certo? Porque de Gênesis 1 até Êxodo 20, qual o tempo que era regido ali? Graça. Abraão, pai da fé, Enoque, andou com Deus, foi trasladado, é graça. Aí é instituída a lei. Da lei, começa a lei, e a lei não acaba em último livro do Velho Testamento? Malaquias, né? Não acaba em Malaquias. A história da lei, ela termina na ressurreição de Cristo. Então veja que muitas vezes, porque assim, qual é a melhor forma de entendimento? Falar, fechar em bloco. Velho Testamento, lei, Novo Testamento, graça. Não, tem uma parte do Antigo Testamento que é graça e tem uma parte do Novo Testamento que é lei. Como? Vai ter a história da igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, qual é o tempo que vai voltar? Por quê? Porque não tem promessa para o povo judeu que não se cumpriu. Então a lei tem que voltar. E vai estar onde? No tempo da nova aliança. Por isso que quebre a partir de agora esse pensamento de Velho Testamento ser só lei e Novo Testamento ser só graça. Não. No Velho Testamento, mesmo no tempo da lei, quando você lê Levítico, Números, Deuteronômio, diz assim: se o estrangeiro tiver como, no meio do povo judeu, ele é para ser considerado como o quê? Judeu. Mas o estrangeiro não é ímpio? Veja que mesmo no tempo da lei, tem ações da graça do Senhor. Como no Novo Testamento, quando Ananias e Safira pecaram, está em que livro? Ali já era graça. Eles mentiram. O que aconteceu? Na hora. Já pensou se Deus fosse matar todo crente que mentisse? Já pensou nisso? Então veja, aquela ação de Deus em Ananias e Safira foi o quê? Lei. Foi lei. Então, os irmãos começam a entender, e assim, à medida que a gente traz um estudo desse, qual é a intenção? Você abrir o seu entendimento para a realidade bíblica, para entender que essas divisões que são feitas é para nossa compreensão do texto bíblico. Mas Deus não se limita à lei e graça. Quando Deus tem que abrir a terra, Deus abre a terra e mata, seja no tempo da lei, seja no tempo da graça. Quando Deus quer remir, ele exerce remissão, tanto no tempo da lei quanto no tempo da graça. Raabe. Raabe, meu irmão, foi justificada. Era mulher.
era gentia, era prostituta. Está na linhagem de Jesus. Pela lei, ela não poderia estar. Mas Deus está acima. Então, o que nós temos que entender é isso. Deus não vai se limitar a isso. Agora, para nós, para o nosso entendimento, fica mais fácil entendermos. Entenderam? Então, por isso que tem essas interpretações bíblicas nesse sentido. Então, época da igreja. Eilton, tenta colocar nessa partezinha aqui, meu irmão. Veja se consegue. Aqui. Isso. Então, olha só. Vamos ver se tem como aumentar mais um pouco. Cristo e os... Ah, tá. Então Cristo e o salvo, sua noiva. Aí vem aqui os textos, ok? Aí, arrebatamento dos salvos. E aí eu quero ler com vocês. Abra aqui, por favor, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vou fazer uma pergunta simples. Alguém tem dúvida sobre o arrebatamento da igreja? Levanta a mão. Glória a Deus. Aí uma pergunta, quando vai ser o arrebatamento da igreja? Ninguém sabe. Exatamente. Olha só, e aí nós temos que atentar. Tem algumas coisas, tem alguns acontecimentos bíblicos que servem para nós de alerta. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos tentar, de uma forma simples, destrinchar esse texto. Ao invés de 16, e aqui nós já estamos no texto mesmo, volta aí um pouquinho, volta aí no 13, por favor, volta no 13. Volta no 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Está falando de quem? Qual tipo de mortos? Não. Mortos em Cristo. Então, biblicamente, nós temos que fazer já uma divisão. Existem aqueles que morreram em Cristo e existem aqueles que morreram sem Cristo. Haverá dois tipos de ressurreição. Haverá a primeira ressurreição para a vida, para aqueles que morreram em... E haverá a segunda ressurreição para aqueles que morreram sem Cristo, para o julgamento final. Grande trono branco. Grande trono branco não é para a igreja. É para os que morreram sem Cristo. Leitura, e aí fazendo uma releitura do Velho Testamento. O Velho Testamento fala sobre Hades. Ok? Então, dois termos. Deixa eu ver. Hades. Não. Hades e Sheol. Hades é no Velho e Sheol é no Novo. Isso. Fala em dois termos. Hades e Sheol. Hades, Sheol e Inferno é o mesmo lugar. Ok? Sendo que no Velho Testamento, esse lugar dos mortos, dentro dele, tinha um lugarzinho que se chamava Seio de Abraão. Então, todos os que no Velho Testamento morreram da promessa da vinda de um Redentor iam para onde? Para o seio de Abraão. Quando Cristo morre, e a Bíblia diz que o véu do templo é rasgado de esses que estavam no seio de Abraão, vai para agora um novo lugar, que também é estado intermediário, os que dormem, ok? Vou falar grosso modo, para ficar fácil a compreensão. É um pré-céu, ok? Pastor, é o paraíso? Também pode ser considerado como o paraíso. O que é o paraíso? Estado intermediário. As pessoas que estão ali, que morreram em Cristo, ainda não receberam o corpo glorificado. Eles já morreram em Cristo.
eles não podem mais pecar, mas ainda não receberam o corpo glorificado. Pastor, então eles estão com o Senhor na glória? Não estão com o Senhor na glória. Estão nesse lugar aguardando o arrebatamento da igreja. Até aí tudo bem? Compreendido? Então esses que morreram em Cristo estão num lugar chamado paraíso, e os que morreram sem Cristo estão em outro lugar hoje chamado inferno, que também é estado intermediário. As pessoas que estão no inferno não estão tendo contato com Satanás. Ah, pastor, estão sendo atormentados o dia todo? Não, porque ainda estão dormindo, aguardando a condenação final. Os que morreram em Cristo estão esperando a glorificação do corpo. Os sem Cristo estão esperando o julgamento final. Até aí tudo bem? Tudo bem mesmo? Amém. Meus irmãos, é por etapa mesmo. Isso daqui tem que entender, porque eu sei que não é fácil. Ele fala assim, pastor, começou a falar com tanta clareza, mas até entender isso demorou, estudei muito. Então a gente tenta trazer da forma mais simples possível para que os irmãos possam entender. Tá, os que dormem, né? 13 ainda, tá? Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui tem meus irmãos, tem um jogo de palavras aqui que é maravilhoso. Vamos lá. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Está falando a quem? A nós, igreja. Nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, e aí, lembre, por que Deus mediante Jesus? Quem é que fez o sacrifício? Ou quem se sacrificou? Jesus. Todas as vezes. E aí, quando a gente fala assim, Deus é o idealizador de tudo. Nada de maçonaria, tá? Mas é o grande mestre, tá? Porque quando fala, pronto, agora o pastor Cláudio é maçom. Não. É o que a maçonaria usa esse termo do grande mestre. Mas Deus é o grande mestre. O executor redentivo, quem foi? Cristo. Por quê? Porque ele vem em forma de homem, ele se faz, ou ele se torna o sacrifício para encontrarmos o quê? A redenção nele. Por isso que a nossa justificação está em Cristo. Por isso que na ceia a gente celebra a morte e ressurreição de quem? Por quê? Foi o corpo dele e o sangue dele lá na cruz do Calvário. Ele foi o realizador da obra redentiva. Agora, quem nos conduz a Deus? Espírito Santo. O condutor não é Jesus. O condutor é o Espírito Santo. Pastor, mas isso de vez em quando dá uma salada. Porque na hora que está falando... Não, entenda. Deus, idealizador. Jesus, executor. E o Espírito Santo é quem opera hoje. Então, quem nos leva a Deus por meio de Cristo é o Espírito Santo. Por isso que o texto diz que a blasfêmia é contra quem? Não é contra Deus, não é contra Jesus. É contra quem? Por quê? Porque é Ele quem nos conduz a Deus. Por isso que Jesus diz, olha, estão blasfemando contra mim, deixa blasfemar. Podem falar aí à vontade. Por quê? A obra já tinha sido executada? Não. Ele ainda não tinha morrido na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele não está levando o pecado de nós todos? Inclusive as blasfêmias contra ele. Entenderam? Por isso que Jesus fala, pode blasfemar contra mim, mas a blasfêmia do Espírito Santo aí é a coisa mais séria. Essa é imperdoável. Porque é Ele que nos conduz a Deus. Ok? Então,
quando tem esse jogo de palavras aqui, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui tem a ação das 3 pessoas da Trindade. Fala de Deus, fala de Jesus e trará em companhia os que dormem. Opa, dormiram na promessa. Não é? Morreu em Cristo, na promessa. Novo céu e nova terra. Quem levou a Cristo? Quem nos levou a Cristo? Quem nos convenceu do pecado, justiça e juízo? Está vendo a ação dos 3 aqui? Nesse versículo? E muitas vezes quando a gente lê, glória a Deus, aleluia. Mas aqui está a ação dos 3. Por quê? Se estão dormindo em Cristo, é porque foram convencidos do pecado, justiça e juízo. Espírito Santo. É quem opera na igreja. Tem um outro texto, que aí não vamos ler hoje, mas está em 2 Tessalonicenses. O espírito da iniquidade já opera, mas ainda não pode agir como quer, porque tem alguém que o detém. Quem é que detém? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está atuando aonde? Na igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, quem vai junto com a igreja? Aí o anticristo aparece. Entenderam? Então, por isso que o pré-milenista, ele faz essas divisões. Por quê? Para nossa compreensão sobre as últimas coisas. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, não os vivos, os que ficarmos aqui até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, então os mortos em Cristo estão lá no paraíso. O Senhor não vai descer à terra. O encontro da igreja será com o Senhor nos ares. Pastor, por que Cristo não vai descer à terra? Porque ele só vai descer à terra para implantar o reino milenar. Então, no arrebatamento, Cristo não vem à terra. Então, arrebatamento não é segunda vinda. Repita comigo, arrebatamento não é segunda vinda. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim, arrebatamento não é segunda vinda. Arrebatamento é arrebatamento. Então, terão 3 eventos. Teve o primeiro evento, que é a primeira vinda, quando Cristo veio à terra e nasceu e viveu aqui como homem. Morreu e ressuscitou. Segundo evento, arrebatamento da igreja. Terceiro evento, Jesus vem para implantar o milênio. Aí ele vem à terra. Ok? Pastor, essa terra, ainda essa terra. Por quê? Essa terra que vivemos, ela também foi afetada pelo pecado de Adão. Pastor, essa terra vai ser redimida? Não, essa terra vai ser destruída. Por quê? Porque ela é terra de pecado. Aí quando você lê Números lá, fala assim, que a terra que houver derramamento de sangue inocente, essa terra, você não pode comprar essa terra, porque é terra de sangue. Quando Adão peca, o que acontece logo depois do pecado de Adão? O primeiro, e aí lembra que o texto diz que a terra clamava o sangue de quem? De Abel. Então essa terra não pode ser restaurada, essa terra tem que ser destruída, porque se tornou terra de sangue. Ok? Por isso que iremos para um novo céu e nova terra. Ah, não vou entrar nisso, porque senão vai dar muita, né? E aí a gente vai desviar, mas daqui a pouco a gente falará sobre isso daí também. Então, os que morreram em Cristo vão se encontrar primeiro com o Senhor nos ares. Pastor, então eles vão sair e até encontrar com Jesus, o que vai acontecer? Vão receber do Senhor o corpo transformado. Que corpo transformado é esse? Marca aí 1 Tessalonicenses 4 e vamos voltar. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 15. É um texto enorme. Nós não vamos ler todo,
Mas eu quero que depois você leia em casa. Repita comigo. Dever de casa. Ler 1 Coríntios 15. Novamente, dever de casa. Ler 1 Coríntios 15. Quero ler alguns versículos. Vai lá para os 50. Tem muitos versículos que são importantíssimos nesse texto. Antes dos 50, vamos lá no 42. 42. Diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, quem é o último Adão? Jesus Cristo. Porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu, automaticamente espiritual. Ok? 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Por isso que quando recebemos o corpo glorificado, teremos corpos celestiais, porque o corpo de Cristo hoje é celestial. 49. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Afirmo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E aí, por que eu estou destacando isso? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O nosso corpo é corpo de pecado. Pastor, então, peraí, deixa eu entender uma coisa. Adão, quando foi criado, ele foi criado da terra, terreno, mas ele tinha características celestiais. Adão, antes de pecar, ele andava com Deus. Por isso que ele era imagem e semelhança. Deus é santo e Adão, antes de pecar, era celestial. Mas não é terreno? Só que quando ele peca, esse corpo mortal é estendido a todos nós que nascemos depois de nos tornamos terrenos e mortais. Justino, tu vigia, Justino. Ó, Regina, já te olhando ali de rabo de olho, viu? 50. Nem a corrupção herdar incorrupção. Aqui tem um segredo lindíssimo. E muita gente lê e não atenta para isso. Nem a incorrupção, ou a corrupção, herdar a incorrupção. Quando Adão peca, o que tinha lá no jardim? A árvore da... Se ele comesse o fruto da árvore da vida depois do pecado, uma eternidade de incorrupção. Por isso que eles tiveram que ser expulsos do jardim. Porque estava lá a árvore da vida. Novo céu e nova terra terá também a árvore da... Aí diz que a gente vai comer o fruto e a vida se estenderá para nós 12 meses. Então você imagina, se a gente comer um fruto cada dia, é vivência eterna. Não morre nunca mais. Mas não haverá no novo céu e nova terra mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Nós já temos o conhecimento do bem e do mal agora. É o que Adão não tinha. Os irmãos percebem que
tudo aquilo que Adão caiu lá atrás, em Cristo somos restaurados. Então, quando formos arrebatados, que o nosso corpo se revestir de incorruptibilidade, aí nós podemos estar eternamente na presença do Senhor. Por quê? Quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem, um ser também celestial. Por isso que no vazio do coração, o homem tenta preencher esse vazio de Deus com muitas coisas. O que é o vício? O homem tentando preencher o vazio gerado pelo pecado com outras coisas. Mas se é terreno, ele vai pensar em Deus ou vai pensar em pecado? Aí é farra, é bebida, é cigarro, é noitada. Entendeu o porquê dos vícios? É uma consequência direta da queda do pecado. 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E aí eu quero parar por aqui e voltar lá para Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando ressoar da trombeta, sai lá do paraíso, até encontrar com Jesus, recebe o corpo glorificado. Depois nós, os vivos, seremos transladados, arrebatados, e também até encontrarmos com o Senhor nos ares, o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Então a corrupção, o pecado vai ser arrancado, e aí poderemos encontrar com o Senhor. Por quê? Já estaremos em estado celestial. E aí os santos encontrará com Deus que é santo. Então não seremos consumidos. Por isso há necessidade de nossos corpos serem transformados na hora do arrebatamento da igreja. Ok? 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí o 18. E aí eu acho lindo o versículo 18. Consolai-os, pois, uns aos outros com estas palavras. O consolo não é, a luta vai passar. Não. O consolo é assim, seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Um dia estaremos com o Senhor eternamente. Então essa é a nossa esperança. E por isso que é tão importante essa parte aqui. Então veja, aqui ajude aí, Ailton. Adequação do Espírito Santo habitando no crente. Então, é exatamente a transformação do corpo. Veja como é interessante. Aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser morada do Espírito Santo. O Senhor vai trabalhando em nossas vidas, à medida que vai trabalhando, nós vamos nos aproximando do Senhor, sendo preparados para o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. À medida que o Espírito Santo for trabalhando, e meus irmãos, por que o Espírito Santo não vai permanecer na terra? Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o homem do? Então nos conduz a Deus. Amém? Então ele atua onde? Na igreja. Se os crentes que estão na igreja, onde o Espírito Santo atua, são arrebatados, tem sentido ele ficar na terra? A função dele acabou. Por isso, quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo volta. Ele volta para junto do Pai. Porque ele não precisa mais convencer. Nós já não teremos recebido o corpo glorificado? Tem mais possibilidade de pecado? Não tem mais. E aí tem aqueles que falam assim, mas Adão pecou. Lembra de Coríntios? O primeiro homem foi criado o quê? E ele é? O segundo é? Celestial ou espiritual. Nós fomos criados terrenos e nos tornaremos espirituais. Então, para nós, depois do arrebatamento, não haverá mais possibilidade de pecado. Por quê? Adão não tinha raiz de pecado. Quando pecou, foi gerado nele a raiz de pecado. Nós nascemos com a raiz de pecado e quando recebermos do Senhor como glorificado, essa raiz de pecado é arrancada de nós.
Então, no nosso caso, depois de arrebatados, não existe mais possibilidade de pecado. Se não existe mais possibilidade de pecado, não tem mais necessidade do Espírito Santo agir no meio da igreja. Por quê? A igreja já estará com o Senhor. Amém? Aí, seguindo, a noiva de Cristo, época da igreja. Baixa um pouquinho aí, Hilton, por favor. Aí aqui tem... Meu Deus. Acho que esse verdinho ainda vai ser impossível. Aí, responsabilidade. Receber a Cristo é responsabilidade, promessa, né? E o que é isso aqui, Hilton? E juízo, a grande tribulação. Esse segundo aqui, meus irmãos, é alguma coisa em Cristo. É um site pré-milenismo, figuras do pré-milenismo. Figuras do pré-milenismo. Tá? Essa daqui não tá. Realmente não dá para entender essa primeira palavra. É porque o desenho, ele menor, fica. Mas quando cresce a imagem, ele tem a distorção. Tá? Então, aqui é a época da igreja. Na época da igreja, meus irmãos, tem um recorte. Porque tem esse recorte e aí entra na última dispensação, que é o milênio. Existem promessas para a igreja e existem promessas para o povo judeu. As promessas para a igreja terminam quando? No arrebatamento. Então, quando acaba o arrebatamento, tem mais sentido ter promessa para a igreja? Não tem. Porque a igreja não vai estar mais aqui. Aí tem que voltar o quê? A realidade ou o cumprimento das promessas para o povo judeu. Pastor, oi. Sim, sim. Todos eles. Inclusive, e aí, biblicamente falando, nem todos serão arrebatados. Por isso que a gente fala, olha, tempo de igreja, costume de igreja, não salva ninguém não. O que salva, meus irmãos, é uma vida reta na presença do Senhor. Isso é o que salva. Tempo de igreja não salva. Se tempo de igreja não salva, qual é o resultado? Tem muita gente que congrega que vai acabar ficando. Hã? Exatamente, a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 estavam, né? Então 5 ficaram. 5 entraram no gozo do Senhor. E entenda que a medida, e aí vamos ser justos. Essas passagens que falam em Mateus, Marcos e Lucas, elas são passagens voltadas para a realidade do povo judeu. Nós aplicamos para a igreja. Mas dentro dessa passagem, a gente faz um recorte. Se tem joio e trigo, nem todo mundo que está na igreja vai ser arrebatado. Ok? Pastor Clóvis, mas a pessoa que ficar tem a possibilidade de salvação? Racionalmente falando, tem. Mas como essa pessoa vai. Como é que ela pode ser salva? Se o Espírito Santo subiu. Tem um condicional. Ela se fazendo sacrifício por amor a Deus. Ok? Essa é a explicação lógica e racional. Tem amparo bíblico? Tem. Então é possível? É. Agora é fácil? Imagina se com... Irmã Miriam? Sem o Espírito Santo. Por isso que ele tem que se fazer sacrifício. Então, Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, morre em nosso favor, ele se faz sacrifício para quê? Para que, por meio da graça, e aí, mediante aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, sejamos salvos. Se o Espírito Santo é retirado, o que acontece? A pessoa tem que se fazer sacrifício. Só que,
Todo o sistema mundano será coordenado por quem? Pelo anticristo. A possibilidade é quase remota. Por que a gente não coloca 100% remota? Porque pode ter alguém que, mediante o conhecimento da palavra, fala assim, não, eu vou morrer por amor a Cristo. Você nega, não vou negar. Eu morro, mas não nego a Cristo. Tem possibilidade? Tem. Vai ser muito difícil. Por quê? O sistema todo mundano vai estar voltado para a realidade do anticristo. Aí você imagina. E já tem até alguns filmes que falando sobre isso daí. Tem um que, eu não me lembro o nome, mas tinha um relógio que tinha um contador do tempo. Aí ele ia baixando o tempo e aí a pessoa, quando matava o outro, aí ganhava tempo de vida. Tá? Lembra? Pronto. Aquilo ali, você imagina no tempo do anticristo. Quem não tiver a marca, vai poder comprar? Vai ser atendido no hospital? Então todo o sistema vai estar fechado. Por quê? Quem não tiver a marca da besta não vai ser atendido em nada. É alguma coisa nesse sentido aí. Então veja que os próprios filmes que são ditos de ficção, eles expressam algumas realidades. A gente estava lendo números e alguns, principalmente Vingadores, tem alguns nomes dos personagens Vingadores que são bíblicos. São bíblicos. Então começa a atentar para essas coisas. Essa ficção, lembre-se que a maioria desses filmes são de autores americanos. Berço evangélico do mundo. Então, oi? Oi? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o propósito do diabo sempre foi esse: cegar o entendimento dos incrédulos. A Bíblia já diz isso. Então o diabo trabalha diretamente nisso, irmãos, tentando cegar. E é novo isso? Não é. Se os irmãos. Branca de Neve, né? É Branca de Neve, aquela do que vem o. Não, é Branca de Neve ou Bela Adormecida? Que vem o papagaiozinho, que tem a madrasta. Branca. Cinderela? A do sapatinho? Cinderela. Pronto. Qual é o nome do gato da madrasta? Lúcifer. Lúcifer. Satanás. Entenderam? Então, veja que muitas vezes a ficção do filme, meus irmãos, está expressando a realidade bíblica, ó. E Cinderela é novinho, né? Acho que a minha avó já assistia Cinderela. Será que é uma realidade nova? Entenderam? Então, tá na hora, sim, a igreja atentar para algumas coisas. Por quê? Porque o diabo trabalha, meus irmãos, e trabalha incessantemente. Porque o objetivo dele é sempre cegar o entendimento dos incrédulos. Perdi o fio da meada. Assim, ok. Obrigado. Aí, veja, o anticristo, o sistema todo fechado. Quer fazer compra, não pode porque não tem a marca da besta. Fica doente, quer ir no hospital, não pode porque não tem a marca da besta. Quer andar no sistema de transporte, não pode porque não tem a marca da besta. Quer pegar o Uber, não pode porque não tem a marca da besta. Quer ir no cinema, não pode porque não tem a marca da besta. E por quê? Porque aquela coisa, se eu não posso usufruir, se tem alguém que me impede, entrega a ele. Por isso que a possibilidade, biblicamente falando, tem? Tem. Mas vai ser muito difícil. Se com o Espírito Santo já não é fácil, imagina sem o Espírito Santo. Aí a consciência racional do ser humano vai ter que ser muito grande para ele falar assim, olha, apesar de tudo isso, é melhor o quê? Eu morrer por amor a Cristo. Ok? Mas a possibilidade é remota. Ok? O Brasil, inclusive.
Então, o Brasil, inclusive. A realidade do chip já é mundial. No Brasil já tem lugares, não está sendo assim, ainda não massificou. Aí o pessoal fala, está em teste, para alguém que vê. Aí geralmente implanta o chip aonde? Na mão ou na? A Bíblia já não diz isso? Que a marca da besta será onde? Que tem menos. Se vocês olharem, deixa eu ver, teve um filme, Exterminador do Futuro, aquele antigo, lá do Arnold Schwarzenegger. Lembra que tinha um chip, que eles colocam o negócio, tira de dentro do nariz? O chip estava onde? Por isso que eu falo, é uma realidade da ficção que já está sendo trabalhada há muito tempo. Depois chega assim, implanta o chip. Vai ser melhor para nós. Segurança. Hoje em dia, lembra quando saiu o cartão de crédito? Hoje em dia o cartão é virtual. Aí daqui a pouco coloca o chip, que as informações do cartão não precisa nem de maquininha. Você chegar assim com a testa ou com a mão, acha que não vai ter aceitação nesse mundo digital que a gente está vivendo? Entendeu? Então, tudo isso é o quê? Preparo para a chegada do anticristo. Ok? Está bem pertinho. A grande realidade é essa. Não, já tem alguns órgãos públicos em que as pessoas que aceitam não usam mais crachá, já implantam o chip e chega lá. E tudo isso são. E essa é a palavra, Marcos. Essa é a palavra. Porque não vai assustar. Entendeu? Exatamente isso. Assim, não, mas a gente já convive com isso. Então é normal. E aí se esquece da palavra. Entenderam? Então, por isso que meus irmãos, entenda, todo o sistema. E aí é quando eu falo, o sistema mundial está sendo preparado para a chegada do anticristo. E aí entenda, não vai importar se o governo é da direita, se o governo é da esquerda, se o governo é central, se o governo é militar, se o governo é comunista, é o sistema. Pastor, que frieza é isso? Tinha um livro, e é bem antigo, esse livro não foi reeditado, Controle 666. Nunca emprestem livros, que não volta. Hã? Exato. E é bem antigo esse livro. Eu tinha ele, emprestei. Nunca mais voltou. Pronto. Guarde. 666, Controle 666. Nesse livro, ele é da década de 80. Ele já está falando de todas essas coisas. Aí os irmãos imaginam o quanto de tempo que o sistema mundial está sendo preparado para essas coisas. Então, por exemplo, clonagem humana. Anos 90 no Brasil, né? Ovelha Dolly. Lei no Brasil que proíbe clonagem humana. Acho que é 1950, alguma coisa assim, 50 ou 52. Se tem uma lei em 1950 proibindo, é porque alguém antes tentou clonar. É novo? Então, meus irmãos, entenda, pastor, mas por que a gente tem todo acesso a essa informação hoje? Porque o mundo está globalizado.
Então aí entra na área de Ailton, né? TI. Quanto mais globalizado for o mundo, mais acesso a ter informação. Mas na grande realidade, tudo isso é um grande preparo para o cenário para a implantação do reino do anticristo. Ok? Então a igreja tem que estar atenta para essas coisas. E por isso que esse assunto, eu fico pensando, né? Há muitas igrejas que há uma preocupação muito grande em falar de prosperidade, de crescimento financeiro, todas essas coisas. Amém, meu irmão. Crescer profissionalmente é bênção, crescimento financeiro é bênção, glória a Deus e aleluia. Mas o que nos leva para o céu não é dinheiro, não. Esse aí, o controle total. Exatamente esse daí. Exatamente esse livro. Crescimento financeiro não leva para o céu, não. E leva para o céu uma vida reta e íntegra na presença do Senhor. Isso leva para o céu. E aí nós temos que estar atentos, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então se prepare, acorde do sono, busque a Deus, leitura da palavra, oração, se renda, se entregue, se lance. Por quê? Porque a volta do Senhor está extremamente próxima. Claro, claro, claro. É, exatamente. O acesso à informação. Porque, meus irmãos, imagina. Colapso mundial. Arrebatamento da igreja vai ser um colapso mundial. Não precisa de uma informação rápida, alguém surgir e falar assim: calma, eu tenho uma explicação. Questão de segundos. Nós somos muitos. Pedro não. Deixa eu ver. Pedro. Rebeca não. Acho que só. E Mariana não. Tempo da carta. Alguns são do tempo do Telex. E olha que quando surgiu o Telex, era uma coisa. Puxa, olha. Hoje em dia, você manda uma mensagem. Não era. Lembra quando chegou o SMS? Era um show. Ninguém. Ninguém, entendeu? E vão surgir outras tecnologias para a informação ser mais rápida ainda. Por quê? Porque se é um colapso mundial, alguém tem que chegar e mundialmente acalmar o mundo todo. Quem vai fazer isso? São Cristo. Então a igreja precisa estar atenta para isso daí. Tecnologia 5G. Veja, começou lá em 3G, né? No Brasil começou por 3G. 3G, conectividade ruim, aí foi melhorando, melhorando 3, chegou 4, agora tá 5. O 3G demorou não sei quantos anos para ser implantado. O 5G, Brasília já está 5G, São Paulo já está 5G, Rio de Janeiro já está 5G. E está vindo. Até o final do ano, 5G está aqui no Nordeste. Quem lembra, há 8 anos atrás em Buíque, que a gente ia para Buíque, a gente conversava com quem? Ninguém. Quando saía de Arco Verde, perdia-se o contato. Hoje em dia, a gente conversa com todo mundo da porta da igreja. Aí quer ver como é interessante? A gente acha que a ficção não espelha a realidade. Big Brother é o quê? Aí. Aí quer ver outra coisa? Velozes e Furiosos, Operação Rio. Aí vem a Operação Rio, aí depois tem o outro, que é a menina lá, expert em TI, que controla, tem até um nomezinho que me esqueci, que vê tudo. Controla sinais, controla... Só que isso é novo. Volta lá, Exterminador do Futuro 1, Arnold Schwarzenegger, novamente. O que era a realidade daquele filme lá?
Aí a gente vai assim, pastor, mas será que a coisa é tão forte assim? Vingadores. Aquele cara, Ultron, ele era o quê? Inteligência que se humaniza. Será que a nossa realidade está tão distante assim? Domingo agora, na TV Cultura, se eu não me engano, 22 horas, vai ter um rapaz, um cientista, que ele fala que a realidade dos robôs está mais perto dos robôs se humanizarem, está mais perto do que a gente imagina. E que isso será algo normal no mundo. Se eu não me engano, domingo agora, 22 horas, na TV Cultura. Pronto. E que o robô Will Smith. Aí a gente pega versão antiga, qual foi o nome do filme que a gente assistiu ontem? Que também é do robô, que é do Ed Murphy. O grande, o grande David. É o quê? Umas criaturinhas pequenininhas que controlam um grande robô que vai e se adequada à realidade humana. Meus irmãos, isso está sendo trabalhado na nossa mente. Sim. E começou pelo quê? E começou o quê? Pelo cigarro eletrônico. Entenderam? Então, meus irmãos, a igreja está vivendo seus últimos dias na terra. Por isso é necessário de despertar. Tá aí. Tá vendo? Por quê? O mar morto não foi um juízo de Deus? Por que o mar é morto lá? Nível de salinidade. E ele estava em que? Ele estava em que parte? Em que parte? Sodoma e Gomorra, meus irmãos. O mar morto é juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então, é quando os fatos bíblicos. Porque lá em Ezequiel não diz que tem que ser restaurado, tem que ser restaurado, tem que gerar vida novamente. Mas para nós é símbolo que o arrebatamento da igreja está se aproximando. Não dá, porque o que acontece? Não afunda. Por quê? Não está diminuindo o grau de salinidade. A profecia de Ezequiel não tem que se cumprir, não é restauração. Então, à medida que a profecia se cumpre, tem que diminuir o grau de salinidade. O que é esse diminuir o grau de salinidade? Deus está tirando a mão do juízo para gerar vida novamente. Só que, se gera a vida lá, a vida da igreja aqui está acabando. Entenderam? Porque se tem que restaurar a realidade de Israel, a realidade da igreja tem que terminar. Por isso que o arrebatamento da igreja sai para cima. Já tem o recuo do mar. Então, tudo aquilo que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, está se cumprindo. Volta à vida normal. Por quê? O que é isso? Deus tirando o juízo lá que foi dado a Sodoma e Gomorra. Então, o tempo de lá, a restauração de Israel é indício do término da vida da igreja. Por quê? Por causa do arrebatamento. Todos, e isso, sabe de quando começou isso, Milka? 1970, aqui no Brasil. Eles abrem para aqueles que têm a desconfiança. E aí, na Segunda Guerra, os judeus tiveram que se espalhar no mundo. Qual era o sinal? Qual era o sinal para eles se identificarem em outros países? Colocarem o sobrenome de árvores. Então, os parreiras, os oliveiras,
os macieiras, pode ser que tenham linhagem judaica. Aí vai lá na embaixada, entra com requerimento e eles vão pesquisar. Se tiver, recebe a cidadania judaica. Aí vai ser um brasileiro judeu, um argentino judeu, um americano judeu. Ok? Então isso daí já vem de, ó. Hã? Souza. Não, Souza não. Souza, eu sei que tem uma briga aqui que tem o Souza com Z e Souza com S, né? Diz que o Z é o original e o S é o paraibano, né? O pessoal diz aqui exatamente essa realidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Vamos colocar de pé. Diácono Ailton, marca. Olha, meus irmãos, volta aí, Ailton, rapidinho, por favor. Aqui vem a parte do milênio, que a gente já trabalhou bastante, tá? Aí aqui, eternidade futura. Pastor Clóvis, por que nessa parte daqui de eternidade futura não tem nada? Porque a gente não sabe de nada que vai acontecer quando chegar no novo céu e nova terra. Tá? Então, a Bíblia só diz que nós passaremos o tempo todo santo é o Senhor. Então é um tempo de adoração. Como vai ser lá? Não sabemos. Há uma analogia. Quando olhamos em Gênesis, a realidade de Adão lá no jardim, seja a nossa realidade no novo céu e nova terra. Mas isso é analogia, tá bom? A Bíblia não fala nada sobre isso. Diácono Ailton, aí pode marcar para o outro desenho, e aí você ora encerrando e eu ministro a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Oremos. Amado Pai, Deus maravilhoso e poderoso, louvado e agradecido é teu santo nome, Deus. Nós queremos agradecer, ó Pai, por tua presença, Senhor, por estar conosco, ó Pai, na caminhada, Deus. Pelo teu Espírito Santo, o Senhor está habitando em nós, ó Pai, para que possamos a cada dia, Senhor, além de meditar na tua palavra, entender os teus propósitos, ó Pai, entender o que o Senhor quer de nós, Senhor, a cada dia, Senhor, para onde quer que estejamos, ó Deus, possamos levar a tua palavra e despertar o povo, ó Pai, para que possa o Senhor conhecer a Jesus Cristo, o único Salvador de nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque precisamos de Ti, Senhor. Somos dependentes de Ti, ó Pai. A cada dia, Senhor, queremos a Tua presença, ó Deus. Nos entregar ainda mais a Ti, Senhor Jesus. E de joelhos dobrados, Senhor, conseguir falar contigo, ó Pai, entender a Tua palavra e escutar a Tua voz. Fica conosco, ó Deus. Leve paz para os nossos lares, ó Pai. Dá um sono repousador e uma noite debaixo da Tua graça, ó Deus. E em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz, na bênção e na graça do Senhor.